Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Anério e resolvi então gravar esse material de um curso de 2010 relativo à estatística aplicada a laboratório de ensaio. Numa época que eu estava bem envolvido com metrologia, participava de alguns congressos e também alguns cursos da Rede Capixaba Metrologia e também estava tentando implementar um sistema de qualidade no laboratório. E para as pessoas, né, conhecerem melhor metrologia, inclusive para cálculo de incerteza e outros assuntos, era de suma importância ter uma bagagem, né, uma base de estatística, a chamada estatística básica, que vocês estudam parte dessa estatística no curso de Química Analítica Quantitativa, de forma bem superficial, né, já que você só tem duas semanas de aula, e também na disciplina estatística, né, dada pelos professores da própria estatística. Tá? Então, aqui o objetivo é só relembrar alguns tópicos, né, de maior interesse para o universo da química analítica, tá bom? Um assunto que primeiro você precisa aprender alguns conceitos, né? E nos cursos lá de estatística tem várias disciplinas, né, ligados a vários temas, né, no universo estatístico, que é uma ciência bem consolidada atualmente. Então, aqui tem a definição de estatística, a ciência que tem por objetivo orientar a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados e utilização dos mesmos na tomada de decisões. Vocês veem muito questão estatística quando é eleição, né, algum tipo de apanhado de dados, né, de população para ver opiniões e outras questões, ok? Mas lembrar que o universo estatístico é bem mais amplo. Outra coisa, certamente já tem conhecimento, é sobre a população. A população é o conjunto formado por todas as observações que constituem o universo em observação. Ele pode ser finito ou infinito. Finito, bem definido em espaço, local e tempo. Então, por exemplo, você pode pensar a população do bairro Jardim da Penha, né? Então, está bem delineado o que é bairro Jardim da Penha e você tem um grupo finito de pessoas, né? Dado o espaço de tempo, né? É possível você mandar avaliadores, né, seja do IBGE ou qualquer outro instituto de avaliação, muita gente num tempo, sei lá, de alguns dias e conseguir determinar exatamente quantas pessoas são moradores. Então, essa população é infinita, mas é uma população infinita não definida no espaço ou no tempo. Por exemplo, a população do Brasil, né, você tem uma estimativa, porque durante o processo de avaliação, né, de pergunta, de questionamento, muitas pessoas estão nascendo e outras estão falecendo, né? E não é um estado constante, né? Ele está sempre mudando, tá certo? Por circunstâncias temporais, sociais, econômicas. Então, por exemplo, você saber a população de bactérias que tem 1 milímetro quadrado também é muito complicado. Você tem uma estimativa, você faz uma inferência. Nós vamos falar isso mais à frente. A amostra é um subconjunto, então, de uma população, ok? É um subconjunto de observações obtidas, né? Por exemplo, as medidas, os resultados analíticos, ok? Pessoal, você tem que ter uma... Aí existe uma confusão, né? A amostra, do ponto de vista estatístico, é um subconjunto de observações. Então, você tem uma população e você tem uma amostra daquela população, né? No sentido de ter, sei lá, 10 dados em 100 dados, né? Você tem 10 avaliações, sei lá, 10% da população foi avaliada. Essa é uma amostra, ok? 10% da população. E ela tem um caráter mais estatístico. Ela não é igual a n igual a 1, né? N é diferente de 1, ela tem um valor, às vezes, grande. Mas na química, muitas vezes você só coleta uma única amostra, né? No caso, é n igual a 1, nesse caso. Então, se for analisar aquela amostra, a amostra, e não as amostras. Então, às vezes, gera confusão, porque a amostra no universo estatístico tem um mundo plural, tem um sentido mais de uma unidade, né? Mais de um item observado, entendeu? Na verdade, você apenas fragmentou sua população, que é difícil de avaliação, e a partir da amostra você fazer várias inferências, né? Tomar decisão para prever, né, o comportamento da população, beleza? Então, a amostra pode ser não probabilística ou probabilística. Então, no caso não probabilística, nem todos os indivíduos da população têm chance de compor a amostra. Pode ser intencional ou por cotas.
Tá? Exemplo de não probabilística é quando você faz uma avaliação, né, você pega, por questões de tempo ou de financeiro, você pega, avalia as pessoas mais fáceis, sei lá, as que estão passando na rua, né? Mas certamente é mais difícil você subir lá uma montanha, um morro, uma pessoa que mora isolado, gastar dias para chegar até as pessoas para ser avaliada, sendo que naquele tempo você pode avaliar mais de 100, 200 pessoas, né? Então, é questão de custo-benefício. Então, nesse caso, ela é intencional, né? Ou então você separa por cotas, né? Por bairros, né? Por idade, isso pode ser considerado cotas. E a amostragem probabilística, todos os indivíduos têm a mesma chance, aleatória, sistemática e estratificada. Tá? Então, tem também técnicas, né, de você segregar essa amostragem, né, que é dado num curso chamado Amostragem, no curso de estatística. Você gasta 4 meses para estudar só sobre amostragem, né, e tem várias técnicas estatísticas que estudam, né, e fazem inferências a partir da amostra. Aqui tem um quadro, então, depois vocês olham aqui, né, só para relembrar, estatística probabilística, não probabilística. No caso, probabilística pode ser randômica, estratificada, agrupamento, e ele explica, então, como você faz cada tipo de amostragem dessa. Não probabilística também pode ser por conveniência, julgamento, por cota, tá bom? Eu vou partir mais para os conceitos mais importantes na área de química analítica. Aqui eu só estou dando uma revisão, né, dos conceitos básicos de estatística. Então, vamos lá. Unidade experimental, observação. Menor unidade a fornecer uma informação. Pode ser a pessoa, animal, elemento químico, sedimento, água. Né? É o que nós chamamos de amostra, né, no mundo analítico. Uma amostra de sedimento, uma amostra de água. Uma pessoa seria uma amostra. É unidade experimental ou observação. Ok? Então, dentro da amostra estatística, pode ter várias unidades experimentais ou várias observações. E dentro dessa unidade experimental, você tem a variável que você quer estudar. Então, a característica, né, daquela unidade experimental, ok? A variável pode ser qualitativa. Por exemplo, você gosta de fruta? Sim ou não? Né? É uma qualitativa, né? Ela não é quantitativa. Você não dá para apreciar assim, qual é o nível de gosto de fruta em comparação com o gosto de andar de carro, entendeu? Não tem como quantificar isso de forma científica, né, extremamente precisa. Então, é uma questão qualitativa, tá bom? Então, exemplo de coisa qualitativa, se é macho ou fêmea, questão do sexo, contaminado ou não contaminado, sólido ou líquido, ou gasoso, ela pode também ser ordinal, que dá itens, intensidade para categorias, cor de mineral, escala de dureza, tá? Você tem escala de dureza 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 10. Ok? Mas você não tem escala 1,2, 1,32 ou raiz de π, escala de dureza. Não tem sentido. Igual cor de mineral. Você elege algumas cores, embora nosso olho consiga perceber, sei lá, tipo milhões de cores, mas você não vai dar um nível, né, de 1 a 1 milhão para nível de cores, entendeu? Embora seja possível, mas dependendo do que você faz, você elege lá 7 cores, né, principais, e você elege qual cor você gosta. Ninguém vai responder, eu gosto de um azul turquesa com tons amarelados e levemente rosado. Quer dizer, é um tom de cor, né? É execuível, possível, mas que não entraria nessa escala. Então, sendo assim, era qualitativo. A quantitativa, sim. Agora sim, você pode ter valores numéricos que quantificam cada parâmetro, né? Cada variável de interesse. Então, você tem, por exemplo, a altura, a temperatura, a massa, a concentração, né? Ela pode também ser, esse é contínuo, pode ser discreto, número de filhos, minerais presentes, e é bem definido, é 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, assim assado, né? Ok? Então, esse é quantitativo. Número de minerais presentes pode ser 1, 2, 3, ou seja, são sempre números inteiros. Aquela contínua, ela não precisa ser número inteiro, pode ser qualquer número, né? A estatística. Pessoal, além da ciência, também é usado como o termo, né? Esse termo, então, estatística, é usado como o valor numérico obtido a partir de dados amostrais. Então, você fala assim, a estatística dessa amostra, eu obtive várias estatísticas, exemplo da média, desvio padrão, ok? Coeficiente de correlação, isso são estatísticas, né? Daquele trabalho estatístico. Ou seja, eu praticamente não sei por que os estatísticos usam esse termo, não sei se usam ainda, mas pelo menos os livros mostravam isso,
porque chega a ser confuso, né? Não há necessidade de falar, eu diria parâmetro estatístico é melhor, né? Parâmetro estatístico do que a própria estatística. Parâmetro estatístico é aquele que se obtém de um tratamento, né, de um modelo estatístico. Parâmetro é um valor que resume na população a informação relativa à variável, né? Você vê que ele usa, então, o termo parâmetro, né, mais para as variáveis que obtém de uma população e não de uma amostra. A estatística é mais voltada para a amostra. Ok? Que são, digamos, definições, né, do universo aí dos estatísticos. Mas para a gente que não é estatístico propriamente dito, às vezes pode ficar confuso. Então, o parâmetro seria a média populacional, o desvio padrão populacional, né, o coeficiente de correlação populacional. A divisão da estatística pode ser descritiva, você descreve, então, a sua amostra, ok? Exemplo da média, desvio padrão, né, coeficiente de variação, coeficiente de correlação, e pode ser inferencial. Ok? Então, você extrapola, né, os dados amostrais que você obteve, né, para inferir, né, a população, para você ter estimativas da população, que é desconhecida, né, que ela é gigante. Muitas vezes, muitas populações são infinitas, né, extremamente copiosas, não dá para você avaliar todos os membros, né, todas as unidades experimentais, observações daquela população. Então, por isso, você usa o recurso da amostra e faz, através de modelos estatísticos, uma inferência para a amostra. Estatística inferencial pode ser paramétrica e não paramétrica. A paramétrica é aquela que especifica condições sobre a natureza, parâmetros da distribuição de frequência de dados da população para a qual se deseja inferir. Então, por exemplo, a estatística gaussiana é uma estatística paramétrica porque você tem condições do modelo, né? O modelo é bem equacionado, e você daí prevê a propriedades, né, a partir daquele modelo, tá? E a inferencial não paramétrica é o contrário anterior, né? Que é que você não especifica condições sobre a natureza, sobre os parâmetros. Então, tem algumas técnicas não paramétricas e tem técnicas paramétricas. Quanto ao número de variáveis estudadas, ela pode ser univariante, uma única variável que você está estudando, bivariante ou multivariada. Tá, pessoal? Na minha vida de química analítica, eu sempre só usei mais a univariada. É o que mais... que é o beabá, vamos dizer assim, é o primeiro passo da estatística. Ok? Mas hoje tem diversos programas estatísticos, né? Exemplo da estatística, MATLAB, né? Tem vários, aquele SPSS, que era voltar para a sociologia, e vários outros programas que existem no mercado, que em questões de segundos você tem respostas muito claras, muito precisas sobre, na verdade, a palavra exata seria muito exata, porque existe uma diferença entre precisão e exatidão. Precisão tem a ver com variabilidade dos dados, e exatidão tem a ver com a veracidade, a acurácia dos dados, né? Quanto ele é verdadeiro, né? Ou se afasta no valor que você entende como verdadeiro. Então, hoje modelos estatísticos são muito exatos, né, na previsão da população a partir de amostra. E você utiliza softwares que te dão resposta em questões de segundos. Você só tem o trabalho de montar, né, introduzir os dados no pacote estatístico, tá bom? Então, você tem aí questão de ANOVA, PCA, né, análise de regressão, tem várias técnicas, né, que são multivariadas, você pode fazer várias variáveis ao mesmo tempo, né? Ok? Vocês estudam isso, por exemplo, na área química, o pessoal da quimiometria, né, geralmente trabalha, então, com essa estatística multivariada, beleza? Dendogramas, né? Ou seja, tem um conjunto muito grande de variáveis e você usa técnicas estatísticas para poder prever comportamento, né? A similaridade entre as variáveis, ok? Vários comportamentos, espaço e temporal também, naquela unidade amostral que você está avaliando. Estatística descritiva. Então, você tem que, inicialmente, você coleta dos dados, observação, depois você pode fazer apresentação, né, e observação direta ou indireta. Coleta e apresentação dos dados. Aí você pode ter as chamadas variáveis qualitativas, como eu falei, variáveis quantitativas. Então,
Quando você tem variáveis qualitativas, você geralmente usa tabela de frequência, gráfico de barra, diagrama de pizza, né? São vários tipos de diagramas para poder exemplificar, né, aqueles dados qualitativos. Por exemplo, qual é a população, né, das pessoas, sei lá, aí você tem lá um quadro de, ou então de raça, né, ou então de etnia, ou então de peso, né? Quando você pensa em termos de qualitativo, tipo assim, obeso não obeso, né? Isso aí é um qualitativo. Você não está dando valores numéricos para aquilo, né? Ou então raça branca, negra, indígena, né? Você está dando também qualificando isso. Você não está quantificando, ok? Você não está falando número de pessoas, mas está vendo a classe disso. Você pode até computar naquela variável quantas pessoas tem, mas observa que a raça não é algo quantitativo, você não dá números, né? A raça 1 tem mais peso que a raça 2, que mais tem peso que a raça 3, isso não tem sentido, tá bom? Contudo, a variável quantitativa, sim, são medidas, né? De temperatura, né? De peso, né? De densidade. Então, isso são medidas quantitativas, pode variar numa ampla faixa, né? De valores, ok? Então, nesse caso, você vai tirar média, você vai tirar desvio padrão, moda, variantes, desvio padrão, né? Que eu falei, coeficiente de variação. E aí você usa tabela de frequência, histograma, gráfico tipo box plot, gráfico de linha ou sequência, política, frequência e outros. Aqui tem alguns exemplos de gráficos, ok? Você tem alguns exemplos aqui de gráficos que são muito úteis para interpretar diversos tipos de dados, ok? Vamos lá. Primeiro gráfico. Esses gráficos você observa muito em jornais, né? Exemplo aqui, gráfico de linha. Né? Gráfico de linha, você tem aqui o ano e aqui 1.000 toneladas de produção de soja. Então, como está variando, né, ao longo dos anos? Observe que você só tem um ponto de medida. Só tem esse ponto de medida. Aí você une isso com reta, segmentos de reta, para dar uma ideia de continuidade. Esse aqui é um gráfico, então, de linha. Você tem gráfico de colunas, né? Isso aqui expressa em termos de colunas, você tem esse gráfico. Você pode também ter gráficos virando isso 90 graus, como esse tipo aqui. Ou de torta também, ok? Você tem esse tipo de gráfico de torta, que é muito comum também, mostrando cada seção desta, cada setor, equivale a um percentual daquela variável, num dado espaço-tempo, então, num certo local. Vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre as medidas de centro de dispersão para variáveis quantitativas. Vocês certamente já estudaram, no curso de vocês, a definição de média aritmética, que é o somatório dos diversos valores que compõem a amostra, né? O I está variando de 1 do primeiro dado até o N dado, e soma todos esses valores e divide por N. Isso é média aritmética, ok? A média ponderada, a diferença é que você agora ele tem pesos diferentes em relação a que cada I, você pode pensar em termos de frequência, ok? Então, imagina você ver aí, eu quero fazer um gráfico de frequência. Nesse caso, terá mais peso aqueles valores que têm mais frequência. Exemplo, vamos pensar uma população, uma amostra de 10 pessoas, né? E cada um tem uma massa diferente, ok? Então, vamos supor que lá tem 3 pessoas com 30 quilos, né? 5 pessoas com 100 quilos, né? E 2 pessoas com, sei lá, 50 quilos. Então, quando você multiplicar 5 vezes 150, a frequência aqui no caso, desse grupo de 100 quilos, então 5 pessoas, então 5 vezes 100 vai te dar um peso maior, né? Nesta ponderação, tá bom? Então, isso que é a massa ponderada é muito utilizado quando você precisa diferenciar os diversos membros, né, daquela sua unidade amostral. É como, por exemplo, em educação é muito utilizado também. Por exemplo, a prova de português, né, desse semestre vale o dobro do mês passado, então a gente multiplica por 2. Né? Ou então, naquele semestre, eu vou fazer uma ponderação. A prova matemática é mais difícil, vai valer peso 3.
né? A nota de português, sei lá, peso 1. A da educação física, peso 1. Então, aqui você está dando pesos diferentes, né? Ponderar, por quê? Porque o F é relativo ao peso diferente. Se fosse uma amostra que tem valores iguais para vários, né, observações, né? Você vai ter, então, somatório delas N vezes, daí a frequência aumenta, né? O exemplo que eu falei anteriormente, né? 5 pessoas com 100 quilos daria, então, 5 vezes 100, né? Tá bom? E aí você divide isso aqui para o somatório dos pesos, né? Você vai, então, dividir pelo somatório dos pesos. Se todos eles têm o mesmo peso, né? Então, vai ser exatamente igual à média aritmética, tá bom? A média geométrica, ele é também utilizado na estatística em vários contextos, e certamente vocês estudaram isso no ensino médio, em vez de você somar as observações, ok? Ou no caso da química, a gente poderia chamar de amostra, né? Mas observe que a amostra é algo mais amplo, né? A amostra não é uma unidade de observação, né? A amostra, na estatística, tem um contexto mais amplo, ok? Então, só voltando aqui, a unidade experimental ou observação é o que nós, muitas vezes, chamamos de amostra na química, né? Eu fiz aquela amostra, eu tenho uma amostra de solo, 2 amostras de solo, 3 amostras de solo, né? Na verdade, por estatística, aquilo é uma observação, é uma unidade experimental, né? E a amostra, na verdade, é o conjunto de solo que você coletou. Essa é uma amostra maior, né? Que é um fragmento da população, tá bom? Então, fica bem sutil, é bem delicado essa diferenciação. Tá? Então, eu vou aqui agora falar, né, mais em observação ou unidade experimental, para não confundir com o conceito de amostra, né, coleta de uma amostra, que são várias observações, né, de um setor ou temporalmente que pertencem a uma população maior. Tá? Então, vamos lá. Mediométrico, então, agora, em vez de você somar as diversas observações, XI, você vai fazer o produto, esse símbolo aqui, não sei exatamente qual é esse símbolo aqui, já esqueci, é uma letra grega, não sei se é pi maiúsculo, então, você vai o produtório das observações, XI, né, elevado a 1 sobre N, ou seja, raiz N de tudo isso. Ou seja, você pode, né, como lá a atividade, nós explicamos, né, para vocês que já fizeram química analítica qualitativa, né, você teria então que a média geométrica G barra, né, elevado a N, vai ser o x1 vezes x2 vezes xn, ok? Ou seja, se você quer tirar a média geométrica entre 2, 4 e 10, né, a média geométrica G barra, como você tem 3 valores aqui, vai ser G barra elevado a 3, vai ser 2 vezes 4 vezes 10, que é igual à raiz cúbica desses valores, desse produtório, ok? Então, é isso que está mostrando aqui. Raiz cúbica é a mesma coisa que levar a 1/3, né? Tá bom? Então, é isso que está mostrando aqui, tá bom? Ou seja, média geométrica elevada a n é o produtório dos valores. Ou média geométrica igual raiz, né, raiz n disso, ou elevar isso a 1 sobre n. Né? Ou antilog disso aqui, mas aqui não tem... você pode pensar aqui, pegar aqui em termo o antilog do logaritmo de cada observação. Mas aqui não há necessidade de complicar, vamos usar o mais simples. Mediana é o valor central da distribuição. Ela separa, então, né, em quartis, em percentis, né? Então, se você tem uma distribuição com esse formato simétrico, a mediana ela vai ser exatamente aquele ponto, né, nessa distribuição que separa 50% de dados para a esquerda e 50% para a direita, exatamente passando pelo topo. A mediana é exatamente o máximo, né? E que também, nesse caso aqui, vai ser igual à média, né? A mediana será igual à média x barra, beleza? Então, a mediana vai ser igual à média, beleza? E também será igual à moda. Moda é o valor mais frequente. A gente vai ver isso mais à frente. Medida de dispersão, você tem o desvio padrão. Tá, pessoal, só voltando aqui. Quando você fragmenta sua distribuição em pedaços, você pode, né, ter chamado percentis, então você divide sua distribuição por 100 partes, ou quartis, que você divide por né, uma quarta parte, ou seja, tem o primeiro quartil, segundo quartil, que é 50%, terceiro quartil, que é 3/4, e o quarto quartil, que é o final,
né, que engloba toda a sua distribuição. Tá? Então, isso é muito comum, usar percentis e quartis para definir qual faixa, né, de amostragem dessa distribuição aqui, qual conjunto, então, de observações você está lidando. Você quer o primeiro quartil, você quer o segundo quartil, que é esse aqui, você quer o terceiro quartil, que seria esse aqui, ou o quarto quartil, que seria esse. Então, isso você tem que definir, ok? Aqui é o Q1, o Q2, o Q3 e o Q4, ok? Vou lembrar que, então, o primeiro quartil, ele é o percentil 25%, né? O segundo quartil é 50%, e assim sucessivamente, ok? Ou seja, é o quartil que está entre 25% e 50% do segundo quartil, e assim vai, tá? Ok, medidas de dispersão. Primeiro, amplitude, que é o valor máximo menos valor mínimo. Desvio padrão, né? O desvio padrão, pessoal, você tem, como vocês já estudaram, eu creio que vocês já estudaram, você tem aqui, então, vários valores, né? Sei lá, x1, x2, x3, x4. Então, são várias observações somadas, né? Vão gerar uma média. Ok? Então, isso aqui vai resultar, isso aqui somado, nesse exemplo que dividir por 4, vai dar a média aritmética. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar cada valor deste, e vai subtrair, né, da média. Então, você vai ter o x1 menos média, x2 menos média, e assim assar. Como tem valores maiores menor que a média, né, você vai ter, então, distribuição, ok? De valores aqui. Então, você pode ter, então, uma diferença que somada aqui, né, de valores positivos, que será, então, subtraído com esses valores aqui. A ideia, pessoal, se você simplesmente pegasse o somatório dos desvios, né, eles podem se anular, ok? Eles podem se anular. Se, por exemplo, a distribuição for simétrica, a somatório de desvios poderão se anular e gerar zero. Para evitar isso, já que você quer ver a contribuição de cada ponto em relação à média, quanto ele está desviando em relação à média, você eleva ao quadrado. Você faz a subtração e eleva ao quadrado, e aí você faz o somatório dos quadrados diferentes. Porque se tiver para o lado negativo, ou seja, o valor aqui é menor menos a média vai ficar negativo, então isso ao quadrado fica positivo. Então não tem problema, não se anulam. Então, esse somatório da diferença ao quadrado, vocês não anulam esses desvios. E aí você vai dividir por n ou n menos 1. Eu vou falar daqui a pouco. Porque para tirar o valor médio. E volta a tirar a raiz quadrada para voltar à grandeza original. Porque se aqui era centímetro, menos centímetro, dá centímetro. Mas centímetro ao quadrado vai dar centímetro quadrado. Só que a unidade da sua observação não é centímetro quadrado, mas sim centímetro. Então, você tem que voltar a tirar a raiz quadrada. Ok? Você bate a raiz quadrada para poder aí voltar à unidade principal e ter um valor chamado de desvio padrão que representa a dispersão dos seus dados. N-1, pessoal, você vai utilizar quando o conjunto de observações é baixo, pequeno, né? Menor, por exemplo, que 50, então é interessante usar N-1, ok? Para valores de uma amostra, amostras relativamente grandes, acima de 50 dados, 50 observações, ok? Aí já estou falando da amostra estatística, né? Com 50 observações para mais, esse N-1, ele tende, né? Ele é praticamente igual a N, ok? Fica praticamente igual a N. Então, você substitui isso aqui por N. Tá? Então, na estatística gaussiana, você tende a usar N. Contudo, na estatística de Student, que nós vamos ver daqui a pouco, você usa N-1. Tá certo? Porque são dados pequenos. Esse Student é mais útil para avaliar dados com valores pequenos de dados, tipo 5, 10, 3, uma titulação, 20. E quanto maior o N, a estatística de Student, ela se iguala à estatística gaussiana. Pessoal, você também pode calcular o desvio padrão através dessa outra equação que está aqui, né? Uma outra forma de calcular, que isso é bom para algoritmo, né? Porque tudo é função de x. Somatório x ao quadrado menos somatório, o quadrado somatório de x dividir por n menos 1, tá? É uma forma mais simples, às vezes, de fazer um cálculo lá no Excel, no algoritmo. O que é variância? Variância é o quadrado, né, do desvio padrão, tá bom? Então, falando de variância, é o quadrado do desvio padrão, ok? Então, os estatísticos falam muito assim, de soma de variância, tá? Para, por exemplo, obter a incerteza expandida, soma de variância, ok? Que é a mesma coisa falar que
soma dos desvios padrões ao quadrado. Outro parâmetro estatístico que é muito utilizado é o coeficiente relativo, né? Padrão relativo, que é o RSD em inglês, ok? O DPR, né, em português, mas eu particularmente eu gosto de manter essa notação RSD, que ela é universal, né? E em português se chama coeficiente de variação, ok? Se eu não me engano, também em inglês também é CV, Coefficient of Variation, né? CV também. Então, a diferença do RSD é que você é um valor absoluto. Tipo assim, é o valor de 1 sobre 10. 1 sobre 10, só que não deu para escrever, pega aqui. 1 sobre 10. 1 dividido por 10. Isso aqui é 0,1. Isso aqui seria, então, o desvio padrão relativo. Se você multiplicar isso agora por 100, 0,1 vezes 100, então você vai chamar isso de 10%. E nesse momento, você chama isso de coeficiente de variação. Ou seja, coeficiente de variação nada mais é que o valor percentual do desvio padrão relativo. Ok? Mas muitas pessoas escrevem RSD igual a 10%. Tá? Subentende que eu estou escrevendo na forma percentual. O desvio padrão da média, né, seria o desvio padrão, né, da sua amostra de dados, né, das suas observações, dividir por raiz de n. Ok? Existe também uma forma de se provar essa afirmação, que o desvio padrão de várias médias, de vários conjuntos observacionais, né, ou seja, várias amostras estatísticas, o desvio padrão entre as médias é menor do que o desvio padrão de um dado conjunto, né, que você elege, ok? De quanto é menor? Ele é menor de raiz de n, ou seja, você pega aquele desvio padrão de uma amostra única e divide por raiz de n. E esse valor representa melhor o desvio padrão da média, né? Caso você obtivesse mais amostras e obtendo para cada uma dessas amostras de observações, né? Amostras de unidades, né, experimentais, você individualmente tem vários desvios padrão, e quando você tira a média do desvio padrão, você vai observar que essa dispersão é menor do que a dispersão dos dados de uma única amostra isolada, tá bom? Então, isso se prova estatisticamente. Então, aqui você tem aqui desvio padrão para dados classificados, desvio padrão, né, para subconjunto de dados. Então, para dados classificados, novamente, da mesma forma que você tira a média e apresenta um peso diferente, FI, para dados classificados, você também terá isso. O que é dados classificados? É que você pode classificar em faixas. Por exemplo, eu quero fazer uma estatística, né, da idade das pessoas por classe, de 0 a 10 anos, de 10 anos a 20 anos, de 20 anos a 30 anos, e você vai colocar os dados por classe, porque isso representa melhor o que eu quero. Eu não estou querendo estudar a média, embora eu possa até ter essa média dessa amostra completa, né? Mas vale a pena verificar quem pesa mais, né? Uma avaliação da média, eu desvio ponderado, ou para dados classificados, que vocês estão vendo aí, como foi o desvio padrão ponderado, ela melhor avalia, porque você consegue perceber, né, o maior peso, né, de uma faixa etária em relação às demais. Tá? E o desvio padrão, nesse caso, ele é melhor avaliado, tá bom? Dependendo, então, da sua técnica, do seu modelo estatístico que você usa. Desvio padrão de subconjunto de dados não agrupados, ok? Aqui ele tem outra técnica lá para dados não agrupados, que foi obtido o SCUG, que você obtém que chamar de desvio padrão combinado, que você pega o desvio padrão de cada, né, subamostra e soma, como você está vendo aqui, você somatório, aquela parte inicial lá, e divide por um número n, né? De cada subamostra você tem um valor n, né? N1, N2, você soma tudo aqui, ok? É um pouquinho diferente dessa aqui, tá, pessoal? Aqui você tem dados classificados de uma mesma amostra, ok? E aqui você tem de várias subamostras, subconjuntos de amostra, tá bom? Aí tem um exemplo aqui, né? Concentração de glicose por mês, aí você tem uma média, né? Aí você fez aqui a soma dos quadrados e obtém aqui o desvio padrão, né? Para esses dados não agrupados, ou seja, são meses diferentes, tá? Não faz parte do mesmo grupo. E eu quero saber, então, qual é o desvio padrão
né, desse conjunto de dados. Tem mês que vai variar mais, tem mês que vai variar menos. Então, essa contribuição mensal tem que ser avaliada. Essa dispersão, né, dos dados de cada mês tem que ser avaliada. E melhor avaliado seria por esse subconjunto de dados não agrupados, tá bom? Aqui tem, acho que é a continuação do cálculo anterior, mas depois vocês vejam isso. E também a variância ponderada ou agrupada. Esse aqui parece muito com isso aqui, não, é um pouquinho diferente também. Aqui você já tem uma outra técnica também, que é obter... Lembrar que a variância é de padrão ao quadrado, né? O xi menos xi bar não é de padrão ainda. Então, aqui no caso, é chamada variância ponderada ou agrupada. Você, no caso, você leva em conta o número de dados de cada conjunto, né? Então, você tem o conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, né? Aqui está precisando corrigir aqui, ó, que é N1, N2, N3 e assim vai, ok? Aqui vai ser desvio padrão do conjunto 1, desvio padrão do conjunto 2, e você, com isso, tem diversas variâncias que tem que ser mediadas. Isso aqui é muito similar, então, ao primeiro desvio padrão que eu acabei de mostrar, que é esse aqui, ó. Opa, parei. Esse aqui, né? Desvio padrão corresponde para dados não agrupados e também para dados classificados ou agrupados. Então, observe que isso aqui é um pouco similares aqui, mas não é exatamente igual. Você tem que provar isso matematicamente. O que nós usamos no dia a dia, geralmente, é esse padrão simples, tá bom, pessoal? A gente não faz ponderação. Na verdade, como você está trabalhando com uma amostra de dados, sei lá, várias triplicatas, né, várias médias de dados de solo, então você considera que todas as observações têm o mesmo peso, a mesma probabilidade, né? Não existe nenhum motivo para um ter mais importância que o outro. Tá? Sendo assim, você usa estatística, né? Por exemplo, randômica, né? De forma que você não gera pesos diferenciados. Ou seja, todos os dados têm a mesma probabilidade de acontecer. E, sendo assim, você simplesmente trabalha com desvio padrão comum, né? Essa equação inicial aqui que nós falamos, né? Desvio padrão, essa equação aqui, para uma amostra, e você usa o desvio padrão e a média também da amostra, beleza? Média aritmética comum e o desvio padrão comum. Em geral, o que a gente usa. Mas, na estatística, dependendo da situação, você precisa usar, né, variância ou desvio padrões ponderados, agrupados, ok? E médias também ponderadas. Sobre desvios, né? Desvio e padrões a partir de cálculo aritmético. Vocês têm nos livros de química algumas contas simplificadas, né? Lembrar que isso aqui é algo mais amplo, né? Essas contas que vocês estão vendo aqui, essas equações, elas advêm de um tratamento mais amplo, que muito abordado na física, que é a questão da diferencial, né? A diferencial de uma certa variável f, né? O y é a variável dependente, ela é a derivada parcial dessa relação entre essa variável f com o x, com o y, assim assado. Então, você tem um somatório das derivadas parciais, né? Então, sei lá, em cálculo 1, né? Vocês aprendem diferenciação, vocês fazem, então, qual é o efeito, né? Da função f em relação a x, em relação a y, e para isso você tem que saber, né, a diferencial, a derivada parcial, né? Delta f sobre delta x. Ok? Então, por exemplo, aqui, seja a função genérica f, função de xy, então, o erro delta f associado a f, né, vai ser afetado para a própria função, f, função de xy. E cada variável dessa tem um erro associado a um desvio, que é o x mais ou menos dx, y igual a dy, assim sucessivamente. Ok? Então, você vai ter que... O desvio, né, df, ele é o somatório de dx, dy e assim assado. Só que tem que ter um fator de correção, que é a derivada parcial, né, de f em função a x e assim sucessivamente, tá bom?
E baseado nesse desdobramento matemático, você tem o chamado menor erro plausível a temer. O menor erro plausível a temer, pessoal, é somatório, né, das variâncias desses dados que estão aqui. Okay? Então, seria desvio ao quadrado, né, que é igual ao quadrado dessa derivada parcial, mais Δx ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, isso aqui, ele é aplicado para esses indeterminados, tá bom? Eu já estudei isso muito tempo atrás, né, inclusive a matemática por trás disso, né? E você consegue realmente, por simplificações, demonstrar que quando você faz esse tratamento de diferencial, derivação, né, diferencial, é um tratamento mais robusto, né, para uma certa equação, uma certa relação entre y e x, z, né, y é função de x, z, w, sei lá o quê, várias variáveis, você, simplificadamente, você consegue obter essas equações que estão aqui, tá bom? Então, um exemplo, para erros, né, em cálculo aritmético, correção de erros, né? Então, você está falando de erros, isso aqui é um tratamento para erros, por exemplo, sistemáticos. Então, no caso aqui, não é nem sistemático, que é aleatório mesmo, né? Porque aqui tem raiz quadrada, é soma de variância, então é aleatório. Então, seja uma equação, y é função de a mais b menos c, ok? Então, o desvio de y é função do desvio, da composição de desvio da variável a, b e c, né? Para erros randômicos, ok? Não sistemáticos, ou seja, erros aleatórios, que pode tanto ser para mais ou para menos, você terá que a variância, né, de y é igual à soma da variância, né, das variáveis a, b e c. Lembrar que a variância é de padrão quadrado. Para multiplicação e divisão, agora você tem que o quadrado, né, do desvio padrão relativo, porque SY sobre Y é o desvio padrão relativo, ok? Então, o quadrado do desvio padrão relativo é igual à soma dos quadrados dos desvios padrões relativos de cada uma das variáveis. É outra equação também muito utilizada, né, em alguns cálculos de química. É a mesma coisa se você tem para exponenciação, né, se você fazer a diferencial aqui, você vai chegar nessa conclusão, que SY sobre Y é igual a x SA sobre A. Logaritmo, se você fazer a diferencial, você vai concluir que SY é igual a 0,434, né, SA sobre A, e assim exato. Tá, pessoal, aqui você não precisa ser fera em matemática para entender as relações, mas você precisa saber usar as equações, né? O antilogaritmo, assim, então, o antilogaritmo de 10, tá? Lembrar que o antilogaritmo seria a exponencial, né? Ok, pessoal? Vamos lá, continuar. Aqui tem alguns exemplos, tá bom? Então, vocês vejam esses exemplos aí, é só observar, então, esse material. Ele explica passo a passo como foi obtido aqui. Desvio padrão, resultado. Qual o resultado? Eu acho que é um cálculo novo. Assim, desse resultado aqui, 14,3 menos 11,6 vezes aquilo, dividir por aquilo, né? E cada variável dessa, ou cada valor desse, tem um desvio associado, mais ou menos, mais ou menos. Então, você está vendo aí que são desvios randômicos, né? Aleatórios, pois ele pode ser positivo e negativo. E aí você calcula aqui o valor final, ok? É só fazer a conta, 14,3 menos 11,6, e essa diferença que está em colchete, você multiplica por 0,05, divide, então, esse valor aí por, primeiro, a soma de 820 por 1030 e multiplicar 43,2. Fazendo essa conta, vai dar 1,725. E a questão do erro, do desvio padrão, o desvio, né? Desvio. Isso não é padrão, é um desvio experimental. Pode ser desvio padrão ou pode ser um desvio qualquer, tipo uma certeza expandida. E aí, como se compõe esse desvio? Aí você, então, vai fazer o uso, né, da equação de somas e multiplicações. Então, no caso que ele primeiro calcula, né, o desvio padrão da soma e diferença, tá vendo? Fez aqui o desvio padrão das somas e diferença, baseado, né, na soma das variâncias, ok? E aí ele reescreve esses valores, agora simplificou quando você multiplica, e aí você reescrevendo isso aqui, você tem um novo valor aqui, multiplicando direto o outro valor, que no caso aqui continua 0,050, não houve nenhuma operação com ele. Mas observe que
o desvio padrão agora desse novo valor varia também, já que você fez a compulsão, né, das variâncias. Feito isso também no numerador e denominador, você agora vai refazer essa mesma operação agora considerando multiplicações. E no caso de multiplicação, você tem a soma dos quadrados e padrão relativo é igual, né, a soma dos quadrados e padrão. Desculpa, o quadrado e padrão, né, da variável resposta, que nós chamaremos de y, né, o quadrado do padrão relativo, né, de y é igual à soma dos quadrados e padrão de cada variável para o qual o y é função, né? Tudo bem? E fazendo, então, agora a operação do soma dos quadrados e padrão relativo, você vai ter, finalmente, o valor aqui, né, de padrão relativo, multiplicando pelo valor y, você acabou de calcular anteriormente, que é 1,725, né? Você vai ter, então, finalmente, o desvio padrão, a estimativa aqui do desvio padrão da sua variável resposta, ok? Chamada também variável dependente, ok? E aí você tem o valor resultado, tá vendo? É um algebrismozinho que você tem que fazer, né, para poder ter essa resposta. Aqui tem outro exemplo de Scoob, depois vocês veem ele com mais calma, já aplicado a um equilíbrio de precipitação, tá? Muito interessante para você ver. Aqui está perguntando qual a produtividade para o sal, que contém tal, e com ele obtém, então, a solubilidade com o seu desvio associado, né? Que você tem, então, um desvio de 0,1 em 2, que dá 1 em 20, que dá, então, 5% de desvio. Algoritmos indicativos é outra coisa que vocês precisam se ater, né? Dominar na parte de química, que é muito importante. Obviamente, a gente precisa usar, você precisa, muitas vezes, você usa a calculadora e não há necessidade de expressar 16 casa decimal na calculadora. Você expressa, aí vem um critério, com uma casa decimal, com duas, com três, aí que vem a ideia de algoritmo indicativo. Você tem que ter uma visão, né, dos dados originais que você está fazendo a conta. Se algum dado original lá só tem um algoritmo indicativo, né, quando você fizer a soma desse valor que já está incerto na segunda casa, que é da primeira casa decimal, você não tem nenhuma ideia da primeira casa decimal. Então, por que preservar as casas decimais dos outros valores que você está querendo somar? Então, se perde, né? Se você tem um algoritmo indicativo, né, você vai certamente manter a resposta com um algoritmo indicativo, porque o elemento aí mais fraco, mais frágil dessa soma, né, dessa operação matemática, é o que vai ditar, né, o comportamento final do resultado. Então, o resultado é conter após a vírgula o mesmo número de algoritmos indicativos do termo com o menor número de significância. Tá? É mais ou menos o seguinte, pessoal. Se numa tropa, né, tem alguém doente, né, e você não pode largar essa pessoa para trás, toda a tropa vai andar lento, em função do ritmo daquele doente, né, daquela pessoa retardatária, por exemplo. Tá entendido? Então, é isso que é a ideia de algoritmo indicativo. Se tem um algoritmo indicativo, algum variável com pouco algoritmo indicativo, então será preservar, né, esses poucos algoritmos indicativos. A regra é o seguinte: você preservar o menor número de significância após a vírgula. Então, se eu somo 1,204 mais 0,32, a resposta não será 1,524, 524. Por que eu elimino 4? Porque o algarismo, desculpe, o número, né, o resultado, o termo, né, a variável, o termo, que tem menos significância é o 0,32. Só tem dois algarismos após a vírgula. Ok? E aí eu preservo, então, dois algarismos após a vírgula aqui também. Tá entendido, pessoal? Outro exemplo aqui, 0,020 vezes 0,004. Aqui, no caso, você tem, então, dois algoritmos indicativos após a vírgula. Esse zero antes do 2 não é significativo, ok? E você, então, no final, preserva dois algoritmos indicativos também nesse resultado final. Tudo bem? Lembrar que zeros antes de número não é significativo. Após o número pode ser significativo. Vai depender, por exemplo, aqui, se você escreve, foi até uma pergunta de uma aluna recente da minha turma, né? Online, né? Desse projeto arte, ela perguntou, por exemplo, se eu escrevo aqui 1,100, quantos algarismos significativos eu tenho aqui? Pessoal, ele tem 4 algarismos significativos. Por quê? Esse é significativo e esse é.
Eu expressei 00 para mostrar que eu pesei com uma balança com 3K decimal. Eu não posso, na escrita, eliminar esses 00. Matematicamente, isso não é nada. Por exemplo, se você somar isso aqui, né, você teria que, né, no pior dos casos, como aqui já tem 0K decimal, não tem nenhuma K decimal, a resposta seria 3,1. Se fosse rigoroso, a resposta seria 3. Por quê? Porque você tem aqui 0K decimal, né, após a vírgula. Então, aqui também teria que manter nenhuma K decimal após a vírgula. Mas não precisa ser tão rigoroso. O algoritmo indicativo só te dá uma ideia. Porque se você quer fazer realmente um cálculo do erro ou do desvio associado ao resultado final, você tem que fazer a diferenciação, né? Ou usar as regras anteriores que eu mostrei nessa tabela, tá bom? Alguma dessas regras aqui, tá? Isso para dados randômicos, né? Tá? Porque existe uma outra tabela para dados de erros, né? Que eu acho que está nessa material, que eu vou mostrar mais à frente, que no caso, em erro, você vai somar erros mesmo, né? Não eleva ao quadrado. É erro 1 mais erro 2, se o valor for negativo, então menos erro, e assim sucessivamente. Erros, então, são valores determinados, são erros determinados. Mas nessa tabela aqui, eu estou falando que são de erros indeterminados, são chamados aleatórios randômicos. Ok, pessoal? Então, algoritmo indicativo é só para dar uma ideia, né? Para você fazer o corte ali para expressar o resultado final. No cálculo de divisão, o resultado deve conter, após a vírgula, o mesmo número de algoritmo indicativo do tempo com o menor número de significativo. Tá? Então, exemplo aqui, você tem dois significativos aqui, 0,32, e você tem que multiplicar por 1,204. Quando você multiplicar, poderia dar um valor grande aqui, de várias casas decimal, né? Você poderia ter 6 casas decimal, dependendo dessa conta, né? Várias casas decimal aqui, dependendo do número de dados aqui. Mas o que interessa é preservar o número de algoritmos indicativos igual ao termo de menor significância, que tem isso aqui, ó. 0,32 só tem 2 algoritmos indicativos, então o resultado final tem 2 algoritmos indicativos. Exemplo aqui, aqui você tem 0,020, você tem 2 algoritmos indicativos, ok? Porque está pesando uma balança com 3 cada decimal, e o 0,034 tem 2 algoritmos indicativos. Embora esteja pesando com uma balança 4 cada decimal, mas esse 0 é 0 mesmo, é 0, e o valor que você realmente mediu é 34 ou 3,4 miligramas. Você não vai falar 0,03,4 miligramas, né? Não tem sentido, você vai falar 3,4 miligramas. Você tem 2 significativos. Quando você multiplicar isso daqui, né, pode dar um número cheio de zeros aqui, mas o que interessa, o termo que tem menor número de algoritmos significativos, ok? É esse aqui, ó, 34. Tá? Então, você preserva 2 algarismos aqui. Tá bem claro isso, pessoal? Pode considerar desvios unitários na última casa decimal e propagar os erros, né? Muitas vezes, quando você não considera, você não sabe qual é o desvio de cada termo desse, de cada variável, você impõe, né, que o desvio está na última casa. Exemplo, se você pesou um valor de 0,110, né, ou seja, 100,1 miligramas, aqui em gramas, multiplicar por 1.000 dá 101,0 miligramas. Esse zero aqui, eu posso desprezar? Não, não, porque ele é significante. Ele faz parte da medida aqui, ó. Eu garanto que tem, após vírgula, 0 miligramas, ok? Tá? Não confunda, pessoal. Se você pegar 0,0010, isso aqui dá 1 miligrama. Porque não tem sentido você expressar 0,001. 001 é a mesma coisa que 1, tá? Então, esses valores aqui, ó, eles não têm significância. Eu estou medindo somente o valor 1,0, né? Ou 1,0 miligramas. Isso aqui você pode expressar como fosse 1,0 vezes 10 a menos 3 gramas, que é igual a 1 miligrama. Né? Para ser mais exato, do ponto de vista científico, seria 1,0 miligramas. Pois esse aqui é conhecido. Eu pesei até o nível de uma vírgula, a primeira casa decimal, dá miligrama. Tá? Isso vocês precisam realmente enfatizar, não confundir. Pessoal, então, quando você faz uma pesagem, por exemplo, um valor, né? Por exemplo, na balança, eu pesei 0,130. Então, você considera que o desvio está aqui na última casa decimal. Se você não conhece o desvio da sua balança, você pode até calcular, né?
baseado no certificado da própria balança, um certificado de calibração da balança, igual a vidraria, né? No caso de Pareto, vocês aprendem que, por definição, você tem uma escala mecânica. Então, aqui lá na Pareto, a legibilidade é de 0,10 a 0,10 mililitros, ok? Então, por definição, né, você considera que o desvio é metade da escala. Para muitos equipamentos mais antigos, né, você considera a escala metade. Estou falando de equipamento analógico, porque se ele é digital, você pode ter qualquer valor real, 0,11, 0,12, 0,13, vai depender da legibilidade, a quantidade de algarismos que aparece no display. Então, tudo é possível, 0,100, 0,101, 0,102, e mesmo assim, você vai considerar, nesse caso, o desvio como 1, que afeta o decasimal. Mas no caso da bureta, você considera, como é um equipamento com escala manual, né, você considera metade da escala. Tá? Então, nesse exemplo aqui da bureta, você considera desvio de 0,05 mililitros, que dá uma gota, tamanho, é o volume de uma gota, mais ou menos, de água. Né? Uma gota de água dá aproximadamente 50 microlitros, que é a mesma coisa que 0,05 mililitros. Beleza, pessoal? Então, entenderam aqui algarismos indicativos? Tá? Então, é muito costume eu ver alunos fazendo prova, faz uma conta lá, uma equação qualquer, e expressa lá, o pH, né, sei lá, deu 2,34529, sei lá. Não tem sentido isso, pessoal. Você não tem significância nisso. Os aparelhos modernos, no máximo, mede 3K decimal. Né? E no dia a dia, né, da gente, que você compra aparelho, é muito até difícil manter essa segunda K decimal aqui. Geralmente, você só tem certeza da primeira K decimal, tá bom? Ok, vamos continuar. Aqui, você prova como obtém aquela relação de desvio padrão da média em relação ao desvio padrão de uma amostra. Tá? Então, você pensa aqui como faz isso. Muito interessante essa álgebra matemática. Passa aqui por derivados parciais. Ok? Composição é como se você pegasse aquela equação de variâncias que nós vimos anteriormente. Lembra essa equação aqui de variâncias? Aqui, ó. Variâncias ponderadas. Então, você pondera a variância de diversos grupos amostrais. Né? Cada grupo tem n-1, n-1. Cada um tem seu n diferenciado. Né? E vezes a variância do grupo. Quando você faz isso aqui, está vendo aqui, ó, você consegue mediar, né, isso aí. A contribuição, né, da diferenciação, né, porque já que a média é 1 sobre n, né, você tem vai ter um valor aqui de 1 sobre n ao quadrado, vezes variância, que é o desvio padrão daquela amostra ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, você vai ter uma composição de variâncias. Tá? Então, a partir daí, você vai chegar nessa conclusão aqui, que a variância da média de várias subamostras é igual à variância de uma amostra, né, o desvio padrão de amostra, né? Ou melhor assim, a variância da média de vários conjuntos amostrais, né? Ok? Ele é igual à variância da amostra que você realmente coletou, observável, dividido por n. Ou mutatis mutandis, o desvio padrão da média é igual o desvio padrão da média global, né? O desvio padrão da média global, o desvio padrão da média, ele vai ser igual ao desvio padrão de um conjunto amostral de dados de uma única amostra sobre raiz de n, tá bom? Lá, já que você espera menor dispersão da comparação de médias em diversas amostras, né? Subamostras de conjuntos amostrais, tá bom? Em relação a uma única amostra, que tem dados bem aleatórios, né? Pode variar bastante. É isso que está mostrando esse cálculo. Pessoal, vamos acelerar aqui, porque realmente estou vendo que vai ficar... Realmente esse curso também é um curso de 2 dias, são 16 horas, para explicar todos esses parâmetros estatísticos, mas eu vou tentar acelerar, porque eu creio que vocês já aprenderam bastante coisa. Então, distribuição de frequência histograma. Aqui eu ensino como monta um histograma. Creio que vocês também estudaram isso. Então, aqui, exemplo de dados discretos de nitrato, numa certa lagoa, né? Não sei, que nitrato, acho que em água mesmo, micrograma por mililitro, exato, em água, que é a mesma coisa que miligramas por litro. Então, você fez a frequência de dados, quanto cada dado está se repetindo, você fez a determinação de 50 observações, né? Você tem 50 observações dentro da sua amostra, unidade amostral, estatística,
e você depois vai plotar isto em termos de classe, sendo que o valor de dados, que é a metade de cada classe, e ver qual é a frequência de repetição de cada classe desta. Tá? Então, aqui você está dividindo seus dados, suas observações, né, em classes, e você observa que tem classe com maior quantidade de dados e outras com menor quantidade de dados. É o que nós chamamos de frequência. E aí você plota. Isso também é muito comum em jornais, né, em revistas de divulgação, né, de notícias em geral. Agora, para dados agrupados, né, com intervalo de classe, aqui foi, né, sem intervalo de classe. Aqui você simplesmente colocou a média representando, né, é como se criasse uma classe e apenas contou o número de dados em cada classe. E eles são unívocos, né? Eles são únicos, ou seja, cada dado já é uma classe, tá bom? Você só, cada dado experimental é uma classe, né? Representa a própria classe. Você só contou a frequência de cada dado. Agora, aqui não, aqui você tem intervalo de classe, porque os dados podem ser contínuos, ele não pode ser discreto. Aqui você tinha dados discretos, e aqui você tem dados contínuos. Então, aqui você tem, por exemplo, um exemplo de um curso de radiometria que eu fiz lá no IRD, né, quando eu morava no Rio de Janeiro, e na época eu era especialista em radiometria alfa, beta e gama, e de fazer esses estudos, né, na parte de dosimetria. Então, na dosimetria, vocês teriam que estudar um pouquinho sobre química nuclear, física nuclear, né? A unidade é usado sievert, ok? E aqui é millisievert, que é 10-3 sievert, que é a unidade, né, de energia transferida para radiação ionizante para a matéria, tá bom? Então, aqui tem uma então, dados observacionais, né, em termos de millisievert, e aí foram classificados. Primeiro, você tem que definir o tamanho da classe, ok? Então, você terá que o tamanho da classe, nesse exemplo aqui, foi definido como 0,10, mas existe critério de você definir qual é o tamanho da classe ideal. A gente vai ver isso na frente. Sendo 0,1, você vai pegar os extremos, né, a range, a extensão, que é o valor maior menos o valor menor, para saber a extensão de dados, e dividir por 0,1 para saber quantas classes tem. Nesse exemplo, deu 12 classes. E aí você gera, então, as 12 classes, variando de 0,2, 0,3, 0,3, 0,4, e fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, se você quiser colocar o dado 0,3, em que classe vai colocar? Na classe 1 ou na classe 2? O 0,3, ele na classe 2, pois ele é fechado, ele contém o 0,3 à esquerda, mas não contém na classe 1 à direita, tá bom? Essa é a simbologia, né, dos estatísticos, né? Então, se você coloca o traço, é porque contém o dado, então o 0,2 contém. Mas aqui, ó, ele termina aqui sem o traço, significa que não contém o 0,3. O 0,3 vai para outra classe, o 0,4 vai para outra classe, assim sucessivamente. Aí, pessoal, você pega o ponto médio, vê a frequência, aí você vai ter a frequência relativa, que é a frequência, né, de cada classe dividir pela frequência total, ou seja, que é o número de dados totais que você tem, que são 90, aí você vai ter o valor relativo, ou seja, termo percentual. E lógico que, somando todas as frequências relativas, vai ter 100%. Depois tem a frequência acumulada, que é a frequência de cada classe somada a classes posteriores. Então, aqui é 1,1, a frequência aqui é absoluta, 1. E a relativa é 1,1%. Quando você pegar agora para a segunda classe acumulada, você tem o 1 acumulando com 3 vai dar 4. Depois, 4 mais 2, 6. Né? 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. E assim sucessivamente vai acumulando. Isso de forma absoluta. Ou você pode fazer relativamente. Você tinha 1,1% na primeira classe, somado a 3,3% na segunda classe, vai dar 4,4%. E assim sucessivamente, até chegar a 100% de frequência acumulada. Tá? Então, todos esses gráficos são comuns. Vocês têm agora a modo de representar esses dados. Você tem aqui o histograma, né, que para dados agrupados. Você tem o polifrequência. No polifrequência, você pega, né, o ponto médio e junta esses pontos médios da classe, que representa melhor a classe. Para não ficar esse ponto médio suspenso, que é esse ponto aqui, o que você faz? Você gera um zero aqui, um ponto zero, na classe anterior e na classe posterior ao histograma. Tá? E agora é só unir os dados. Se unir esse ponto com esse ponto, com esse ponto, com esse ponto, vai gerar esse gráfico aqui, tá bom? Esse gráfico aqui.
Outra forma de você fazer isso, agora é acumulada, é chamada ogiva ou polifrequência acumulada. Lembra o histograma? Você pega essa coluna, soma com outra coluna. Aí vai ter essa coluna aqui. Soma com outra coluna, vai ter outra coluna assim. E assim assado, tá bom? Então, somando todas as colunas, vai ter esse gráfico aqui em termos de frequência acumulada. Ok? E ela vai, no final, fechar 100%. Tá? Nesse caso aqui, ele acumulou, deu 90 dados, né? Porque é absoluto. Mas se você for fazer percentualmente, ele tem que fechar em 100%. Tá? Que é esse exemplo aqui. Você agora somar, né, cada valor percentual até o último, ele tem que dar 100%, porque é óbvio, você tem que ter 100% de dados, né, na sua distribuição de frequência. Pessoal, então existe uma regrinha também que você estuda em distribuição de frequências, que é a regra de Sturge. Número de classe é 1 mais logaritmo de 2 n, número de dados. Então, no nosso exemplo anterior, lá, você tinha, por exemplo, 90 dados, lembra? No exemplo anterior? Então, quantas classes serão? Ó, nesse exemplo aqui, você tinha 90 dados, né? Então, quantas classes? Nós concluímos aqui que seria 12, né? Ele foi feito com 12. Será que ele errou muito? Considerando o tamanho de classe era 1? Vamos ver se... Então, só fazer essa conta aí. Então, vamos resolver. Estou pegando a calculadora aqui, só um segundo. Eu vou pegar, então, log de 90. Vou fazer a conta aqui. 1 mais 3,32 vezes log de 90. Log na base 10 de 90. Fechei parênteses. Cadê o parênteses, parênteses, parênteses? Está aqui. Olha, deu 7,58, tá? Dá mais ou menos 7,58. Ou seja, eu colocaria, talvez, a melhor previsão daquele polícia seria 10 classes, talvez, né? 8 classes, está de bom tamanho, né? Não havia necessidade de desmembrar tanto aquela distribuição. Ela desmembrou tanto que deu uma ideia de descontinuidade. Aqui, por exemplo, 12 classes, tá vendo? Você subiu para depois descer, né? Se você, de repente, fizer com juntar mais classes, você talvez tenha uma curva mais suave, né? Um histograma mais suave. Em vez de ter essa queda aqui, quando você juntar, ele vai ter uma curva mais suave, entendeu? Então, por isso que é bom usar a regra de Sturgers para te orientar melhor sobre o número de classes. Outro parâmetro também que vocês estudam é a mediana. Tá? Pessoal, a mediana é o ponto médio, né, de uma distribuição de frequência. Ele é dado por essa equação, mas você não precisa decorar isso. Basta saber, é só usar o raciocínio, por exemplo, aqui, ó, onde é a mediana desse valor? É o valor que separa 50% dos dados de área à esquerda, que é igual à direita, né? Como essa distribuição ele não é exatamente simétrica, ok? Pode ser que a mediana não fique exatamente no ponto médio, né? E nem na moda. A moda é o valor mais frequente, seria esse valor aqui, ó. A moda seria o mais frequente, que seria esse valor aqui médio de 0,7. Ok? É o valor que está mais em moda. A moda exatamente é o que está mais visível, é o cume, né? A mediana pode ficar um pouquinho para a esquerda, eu creio que é um pouquinho para a esquerda, parece que está mais assimétrico para a esquerda, ou para a direita, porque tem mais área aqui. Eu teria que avaliar isso matematicamente. Mas, pessoal, como você calcula isso? Você tem que ter, se a mediana for aqui, né, você teria que estar 50% de dados desse lado e 50% do outro lado. Olha, você localiza onde a mediana está, que classe, depois você soma todos esses quadrados aqui. Olha, aqui eu tenho 40% de dados. Desse lado aqui, até aqui, eu tenho, sei lá, eu tenho aqui, até aqui somando tudo, eu tenho 30, 40, vamos colocar aqui, 35% dos dados. Então, significa que essa classe aqui, ó, essa classe aqui, ela tem quantos por cento de dados? 10 mais 15, 25%, não é isso? Né? 25% dos dados. Essa aqui, ó, essa classe mais... Onde que tem a mediana, ela tem 25% dos dados. Olha, eu estou aqui com 40%. Para chegar a 50%, eu preciso de 10% de dados. 10% de dados, tá bom? Essa áreazinha aqui, ó, que eu estou riscando agora, equivale a 10% de dados. Então, qual é o valor aqui, X, que define 10% de dados? É só fazer uma proporção, né, pessoal? É só fazer uma proporção. Se eu sei que essa classe daqui de 0,8 a 0,9, que equivale a 0,1, né? 0,1, né? Na verdade, aqui a média seria 0,85. Eu tinha falado antes, 0,7, não, 0,85. Se 0,1
representa 25% de dados, então 0,1 está para 25% de dados, assim como, ok? X está para os 10% de dados que está faltando para completar 40%, mais 10 dá 50%. Ok? Resolvendo aqui, você vai obter, então, qual é essa zona de corte. Esse aqui vai ser o valor da mediana. Entenderam? O pessoal usa essa raciocínio mental do que ficar usando fórmulas, né? Já dadas em livro, tá bom? É assim que estão calculando a mediana. A média, nesse exemplo aqui de dados classificados, como cada classe tem uma frequência diferente, você tem que usar a média ponderada, tá bom? E também o desvio padrão será ponderado. Então, aqui tem um exemplo, depois vocês testam aqui, pratiquem. Né? Aqui tem um exemplo então, de curvas, né? Por exemplo, aqui é teor de óxido de magnésio em solo, provavelmente, ou em rocha. Ok? E aí mostra, por exemplo, aqui é uma típica distribuição frequência, tá vendo aqui? É assimétrica. Ela não é simétrica, ok? Ela está deslocada mais para... Ela tem mais área à esquerda, tá? Então, isso é muito frequente, nem toda distribuição é simétrica. Então, você pode ter a simetria positiva ou à direita, esse exemplo. Então, a simetria dá lá direito, ok? Uma distribuição totalmente simétrica, o caso da distribuição de Student e distribuição gaussiana, ou pode ter uma simetria à esquerda, tá vendo aqui? No caso da simetria à direita, você vai concluir que a moda ela está à esquerda da mediana, que está à esquerda da média, ok? Tá bom? A mediana, pessoal, em alguns livros eles chamam de M minúsculo, tá bom? Outro, no caso, simetria, totalmente simétrico, cada Gaussian e Student, você tem que a média igual a mediana, que é igual a moda. E no caso da simetria negativa ou à esquerda, né, negativa ou à esquerda, você vai ter que a moda é maior do que a mediana, que é maior do que a média. No primeiro caso, a moda era menor que a mediana, que era menor que a média. Tá? Isso aqui é muito interessante. Existe um cálculo para você ver a assimetria, que já é um parâmetro também estatístico, né, de medir de centro, para dar uma ideia assim, de como está a distribuição, mas isso também não é muito importante para a gente. Seria o valor de média menos mediana dividido por desvio padrão, vezes 3. Então, se essa simetria for menor que 0,15, você tem baixa dispersão dos dados. E se for maior que 0,15, você tem alta dispersão. O que significa? Baixa dispersão seria uma distribuição mais juntinha. A alta dispersão é como se essa mesma área tivesse espalhada, né, numa range, né, uma extensão maior de dados. Tá bom? E existe também um termo também de estatística chamado kurtose, que é o C, em que você pega o terceiro quartil menos o primeiro quartil, ou seja, na distribuição, repetindo aqui, você divide em 4 partes, né? Então, você pega o terceiro quartil menos o quarto quartil, o terceiro quartil está aqui, ó. É o ponto que define, né, o terceiro quartil. E aqui você tem um ponto do quarto quartil, que é esse aqui. É um ponto aqui do eixo X que define o valor que contém, né, 75% dos dados. Cada um bicho desse é um quartil. O primeiro quartil, juntando com outro, vai gerar o segundo quartil, terceiro quartil e quarto quartil, que é o final de todos os dados. Ok? Então, esse ponto aqui, que define o terceiro quartil, menos o ponto aqui, esse valor aqui de x, define o primeiro quartil, ok? Vai dar, então, essa extensão. Você divide isso pelo 2 vezes por o valor de percentil 90 menos percentil 10, ou seja, 90, é o ponto que define 90% dos dados e o ponto que define 10% dos dados. Faz essa conta, você tem um chamado kurtose, né? Aí, se a kurtose for maior que 0,263, ela é chamada platicúrtica. Mas poucos livros falam sobre isso, tá, pessoas? Que é mais um detalhamento, né, em termos de distribuição, né? Ela é muito baixa, achatada. Se for menor que 0,263, ela é chamada leptocúrtica, ou seja, ela é mais fina. E se for 0,263, ela é chamada mesocúrtica, é normal. Então, essa aqui é a nossa distribuição gaussiana. Na distribuição gaussiana, você conclui que ela é mesocúrtica ou distribuição normal, tá bom? Eu estou falando a gaussiana normalizada, padronizada.
Outro tipo de diagrama é chamado box plot. Você aqui, olha aqui, tá, pessoal, e define várias zonas de controle, né? Por exemplo, quartil 1, quartil 3, mediana, né? Limite superior externo, limite inferior externo, é tudo dado aqui por quartis, né? E essa amplitude interquartil, que é o Q3 menos Q1. Aqui tem um exemplo de aplicação disso, quando eu fazia química ambiental, lá para 2005, 2004, né? Eu analisava muitos metais em diversos tipos de amostras, né? Tipo tecido de peixe, molusco, né? Bivalves, tipo ostra, sururu de mangue, ok? E também sedimento, até mesmo hepatopâncreas de caranguejo, né? E outras coisas. E aqui eu tinha que dar uma visualização nesses dados de uma forma completa e gráfica. Então, aqui você pode ver quem tem maior variação, né? Porque é o Q3 menos Q1, quem tem menor variação, ao longo por exemplo, das campanhas amostrais, né? Como variou isso, quem tem maior concentração. Então, você consegue avaliar isso de forma visual, gráfica, né? Você pode estar usando técnicas de estatística, né, como PCA e outras técnicas, para também agrupar esses diversos variáveis em vetores, né, em componentes, mas isso é uma outra abordagem, ok? Ou também você pode fazer dendrogramas, né, agrupamentos, para poder também avaliar como esses variáveis se comportam mutuamente. E já são as chamadas técnicas multivariadas. Mas para quem não domina essas técnicas, é muito interessante apresentar gráficos como esse para poder dar uma avaliação preliminar, né, de como os seus dados se apresentam. Vamos para a discussão gaussiana. Eu já estou falando, eu acho, há 1 hora. Quer dizer, entenda que esse curso é de 16 horas, são 2 dias de curso, de forma calma e bem detalhada. Aqui eu estou tentando ser rápido para poder vocês terem uma visão ampla, né, sobre estatística básica. Pessoal, então a distribuição normal ou de Gauss, né, Gauss, né, se eu não me engano, no século XVII, me lembro, do século XVII, XVIII, ele era um grande matemático, ele então desenvolveu isso, essa estatística, e chegou na seguinte conclusão, que o Y, né, que dessa distribuição normal, que tem uma média populacional Ni e um desvio padrão populacional sigma, ela é igual à exponencial na base Euler exponencial, que é elevado a menos cada dado, né, amostral, menos o valor populacional ao quadrado, dividido tudo isso aqui por 2 sigma, 2 sigma, né, 2 sigma ao quadrado, ok? E tudo isso aqui dividido por sigma raiz de 2π. Tá? Então, chega nessa conclusão, um grande matemático, ok? Isso aqui para dados cujo uma amostra, né, ou uma população, isso aqui foi feito para a população de dados, né? Ok? Então, o Y, como vocês estão vendo aqui, essa curva que vocês estão vendo aqui, ela varia dessa forma. Né? Você tem os valores xis, você aplica aqui o valor xi, x1, x2, sempre subtraindo da média populacional, que está aqui nesse exemplo, né? Dividir por 2 sigma ao quadrado, ok? Exponencial de tudo aqui, tá, pessoal? Esse aqui está tudo elevado a e. Eleva primeiro o e ao Euler e depois divide por esse sigma sobre a raiz de 2π e você vai ter, então, esse formato de curva que está vendo aqui, tá bom? Isso aqui é chamada curva de Gauss, ou gaussiana. E nessa curva, ele conclui que 68 ou 66, eu acho que é 68,27% dos dados, ele está entre um desvio padrão a 2 desvio padrão. Então, aqui são os desvio padrão, né? Então, essa área daqui até aqui, de mais ou menos um desvio padrão, ela tem 68% dos dados, aproximadamente. De 2 sigma a 3 sigma, você vai ter, daqui até aqui, você vai ter, então, todos os dados aqui estão contidos nessa distribuição com 95,45% dos dados. E, finalmente, mais ou menos 3 sigma daqui, né? 3 sigma seria mais ou menos, cadê o tal sigma? Aqui 95%. E o 3 sigma desse ponto até aqui, aí você já vai abranger
99,73% dos dados, tá bom? Então, é isso que está mostrando aí. Aqui, no caso, é 99 até aqui, e se você expande até mais um pouco aqui, você vai conter 99,73% dos dados, tá? Então, isso é distribuição gaussiana. Só que não é costume você apresentar a distribuição gaussiana com valores reais dos seus variáveis, né? Variável xi, né? Não é comum assim. Você geralmente usa a chamada distribuição normal padronizada ou reduzida. Você faz uma mudança, né, de variável, né, de tal maneira que você possa usar esta gaussiana para qualquer que seja a distribuição. Então, a representação desta distribuição de frequência seria N de normal, né, com a média populacional de 100 ppm e desvio padrão populacional de 30, tá bom? Então, é a mesma coisa que você escrever que média é igual a 100 mais ou menos 30. Isso aqui é da população. Você tem que ter um conjunto muito, muito grande de dados para poder ter esse convencimento, o conhecimento, né, indubitável do seu desvio padrão. Isso aqui é o desvio padrão populacional, tá bom? Pessoal, então, quando você faz agora, expressa isso em termos de parâmetro Z, que vai ser considerado como desvio, né, de ZI, você vai ter o seguinte. Como eu falei aqui, ó, 68% você tem um Z, 95% 2Z, e assim sucessivamente. Tá? Então, você pode considerar esse desvio ZI como a flutuação em relação à média populacional. Então, ZI vai ser um certo XI, exemplo aqui, vou pegar o valor XI aqui, né? Esse valor aqui XI, né? Subindo aqui, está aqui. Esse aqui é o XI. Pego o valor XI menos a média populacional, que é o 100 nesse exemplo, e divide, por quê? Por desvio padrão da sua distribuição, ok? Tá bom? Lembrar que o desvio padrão, se você tivesse tudo da conhecido, seria aquele, né? O desvio padrão é a raiz quadrada, né, de somatório do XI menos média, isso daí é o valor quadrado. Somatório dos quadrados do desvio de cada XI em relação à média, dividido por N, né? Ok? Bate depois a raiz disso tudo aí. Tá? Então, a raiz quadrada de tudo isso que eu acabei de falar é o desvio padrão da sua população. Né? Aí, no caso, vai usar N porque é população, você tem muitos dados. Se fosse baixo, quantidade pequena de dados, tipo 10, 5, 50, menos que 50, é bom você usar, então, N menos 1, dividir por N menos 1 para aumentar um pouquinho mais de desvio. Ok. Aí tem a ver com grau de liberdade. É uma abordagem estatística, mas não vou falar sobre isso agora, né, para não confundir. Pessoal, então, isso aqui é o som de vista XI. Então, você, quando faz isso, expressa em termos XI e não dos valores reais, você tem, então, a distribuição normal padronizada ou reduzida. Ou seja, em vez de expressar o valor de 70, eu vou expressar aqui ele como fosse menos 1. Em vez de expressar o valor 41,20, eu vou expressar ele como menos 2. Esse menos 2, que é o Z, representa o dado 41,20. Ah, eu quero saber qual é o valor, então, XI. É só pegar, então, o Z multiplicar por Z padrão, né, e somar, passando para cá, você soma a média populacional, que você vai ter o valor XI. Tá bom? Então, aí existe uma relação direta entre o dado observacional, né, a sua unidade experimental ou observação, né, com o valor de Z, né, dessa distribuição padronizada. Tá bom? Então, é costume usar isso, você normaliza, né? Você padroniza os seus dados em relação a xi menos sigma sobre sigma, ni sobre sigma, para poder você aí fazer teste de hipótese, né? Fazer inferência. Pessoal, isso aqui certamente vai delongar uma outra aula, né? Eu acho que eu vou parar por aqui e continuar numa outra aula, porque senão vai ficar muito longa, tá bom? Eu vou chamar aqui de parte 1. E vamos, então, agora gravar a distribuição normal ou de Gauss. Tá bom? Eu vou parar aqui, então, porque vai ficar muito longa, já tem 1h10 por aí, e vamos fazer depois a parte 2. Tchau, galera.